Pessoal, chegamos à nossa última aula do semestre, né? Primeiro de 2021, mais um semestre difícil aí para nós, mas vamos vencendo, né? No nosso último tema, são distúrbios de hormônios sexuais, um tema bem complexo. Na aula passada, a gente ficou em cima do uso de hormônios sexuais para evitar a ovulação e, consequentemente, evitar a gravidez indesejada. Então, a gente viu que usar o 17-beta-estradiol junto com a progesterona tem uma eficácia maior, só que fazer reposição com esses hormônios tem riscos. Então, a gente viu que usar os estrogênios sintéticos ou a progestinas sintéticas trazem riscos para a saúde da mulher. Ambos trazem risco, mas o risco é maior com o estrogênio sintético, rutinil estradiol, valerato estradiol, por conta do problema de câncer de útero e aumento da coagulação sanguínea com risco de trombose. Esses são os meus dois problemas principais. Quando o estrogênio está associado com a progestina sintética, o risco de câncer de mama também aumenta, porque ambos os hormônios estimulam a mama. Então, é uma terapia bastante controversa. No passado, ela provocou muitos problemas de trombose, de câncer de mama, de útero, principalmente, outros distúrbios relacionados a cálculos biliares, problemas de cardiovasculares. Por isso que as doses deles foram bastante reduzidas nos últimos anos, a dosagem é bem baixa, para tentar aumentar a segurança. Mas quanto mais velha fica a mulher, e aí especialmente após os 35 anos, o risco de usar essa terapia aumenta. Então, nós vimos que a gente pode usar eles como contraceptivos, e eu falei que essa associação aqui, ela também vai estar presente no tratamento dos ovários policísticos, no tratamento da endometriose. Mulheres podem usar isso aqui para tentar reduzir acne, porque o 17-beta-estradiol ele diminui a produção de sebo na pele, ou seja, ele diminui a ativação das glândulas sebáceas. Isso diminui a presença de acne. Então, tem várias aplicações além de anticoncepcionais, tá? Então, se você for lá na endometriose, vai ter essa associação aqui prevista. Ovários policísticos, também essa associação prevista. Da aula passada, vocês lembram de eu dizer que acontecer, qual é a situação em que uma mulher não vai poder fazer essa associação de jeito nenhum? Ela vai ser obrigada a usar só a progestina. E qual o problema dela usar só a progestina? Quem se lembra? O risco de engravidar é maior. Tá, só a progestina, o risco de engravidar é maior, né? A eficácia cai muito, ó. Lembra que só a minipílula com progestina, a eficácia cai muito. Todavia, vai ser obrigatório para aquela mulher que tiver contraindicado o uso do estrogênio, ou seja, uma mulher que tem uma história de trombose ou uma história de câncer, especialmente de câncer de útero, tá? Útero ou mama, mas útero principalmente, trombose. Então, se ela tiver esse histórico, ou ainda se ela for fumante, se ela for obesa, hipertensa, muito arriscado usar a associação contendo estrogênio. Essas mulheres precisam usar só a minipílula com progestina, mas ela tem que ser orientada de que a eficácia contraceptiva é menor. Ou seja, ela precisa complementar com algum outro método contraceptivo. Né? A gente viu, ó, especialmente o DIU, né? O método contraceptivo de barreira. Antigamente não hormonal. Hoje em dia ele ainda vem revestido com progestina. Então, ele é de barreira e hormonal atualmente. Dito isso, hoje nós vamos falar sobre esses hormônios e sobre os hormônios masculinos usados na terapia de reposição hormonal. Então vamos falar de TRH. A terapia de reposição hormonal é um negócio muito... que na teoria parece muito simples. Pensa o seguinte: o estrogênio numa mulher, o estrogênio, 17-beta-estradiol numa mulher, ele vai dar os caracteres femininos e masculinos. Então, ele está relacionado à saúde genital da mulher, uma útero, vagina,
mantendo esses órgãos jovens, saudáveis, isso está relacionado ao estrogênio. Olha nos ossos, o estrogênio aumenta a densidade óssea, ele tem efeitos sobre o temperamento, o humor da mulher. Olha como o humor da mulher varia na menstruação, quando tem uma queda do nível de estrogênio, né? Então, durante o processo menstrual, os níveis de estrogênio e progesterona caem radicalmente. E a mulher, ali naquele período pré-menstrual, que o nível desses hormônios está caindo, a gente nota claramente que há alterações de humor, ou seja, esse medicamento, esse hormônio, também está relacionado ao humor. Então, na terapia de reposição hormonal, o que a gente percebe? Que a mulher, na pós-menopausa, ou seja, quando ela termina de fazer os ciclos menstruais dela, ela para de liberar óvulos, para de ovular, os níveis desses dois hormônios caem. Cai estradiol e cai progestina. A queda desses hormônios gera na mulher uma indisposição semelhante à TPM, só que agora constante. Né? Porque a mulher, quando ela experimenta durante o ciclo menstrual, lembra do ciclo? Cadê uma fotinha do ciclo? Lembra no ciclo aqui, ó, que no final dele, o primeiro dia é a menstruação, o último dia é o finalzinho do ciclo, ó, dia 26, 27, 28, os níveis de estradiol, ó, de estrogênio, vão caindo, e de progesterona também. Esse período de queda desses hormônios é que a mulher experimenta o que a gente chama de período pré-menstrual, que é a famosa TPM, em que a mulher tem variações de humor, de sensibilidade. Por quê? Porque está tendo uma queda hormonal aqui. Ó. A questão é que numa mulher que cicla pela última vez, que libera seu último óvulo, ela tem um último ciclo menstrual, ao final esses hormônios caem, só que ela vai ciclar outra vez, gente? Não. Não. O que vai acontecer com os níveis desses hormônios? Eles vão voltar a subir para ela ovular outra vez, ou agora eles vão ficar permanentemente baixos? Vão continuar baixos. Vão continuar baixos. Então é como se essa mulher na pós-menopausa entrasse num período de TPM. Hormônios lá embaixo, estradiol e progesterona, eles não vão subir de novo, porque eles subiam após a ovulação, essa mulher não vai ovular mais. E aí essa mulher relata algumas coisas, como por exemplo, ondas de calor, distúrbios cardiovasculares, aterosclerose, infarto do miocárdio. Essas ondas de calor são muito intensas. Osteoporose, atrofia urogenital. Então vamos escrever esses problemas aqui, porque o jeito que eu fiz aqui ficou bem ruim. Vamos lá. Na pós-menopausa, quando a gente pensa nos problemas que essa mulher vai enfrentar, de agora em diante, a gente pode listar ondas de calor muito intensas, vou botar aqui IM, para vocês saberem que é infarto do miocárdio, tá? Então são distúrbios cardiovasculares, infarto do miocárdio e hipertensão, são outros dois problemas que ela pode vir a apresentar. Que mais que serão problemas para essa mulher pós-menopausa? Osteoporose, perda de densidade óssea, atrofia urogenital e perda da libido. Por fim, ela pode apresentar problemas de pele, variação de humor, cefaleia e fadiga. A TPM, gente, só que agora uma TPM constante. Então, essa mulher, no período pós-menopausa, ela ciclou pela última vez, os níveis de estradiol e progesterona dela caíram para não subir mais.
porque ela não vai voltar a ovular. Então não tem por que o nível desses hormônios voltar a subir. Com a queda desses hormônios, alguns tecidos vão sentir falta. O sistema nervoso central, ela vai ter alterações de humor, ondas de calor vão ser desencadeadas pelo corpo. Ela pode ficar mais suscetível a ter infarto do miocárdio, hipertensão, osteoporose, atrofia urogenital e perda da libido, dor de cabeça, fadiga, tudo isso aqui se mistura numa mulher menopausa. Gente, qual foi a causa dessa menopausa? Por que ela está sentindo tudo isso daqui? O que mudou no corpo dela de antes e depois da menopausa? Que eu falei até agora. A mulher não vai estar mais tendo níveis altos, não vai ter mais níveis, né? Vão ficar sempre baixos os níveis de hormônio dela, porque ela não vai mais ovular. Quais hormônios? A progesterona e. Ai, pera, que eu anotei bem aqui. A outra da gravidez. Estradiol e a progesterona. Esses dois. Isso. Né? A dupla dinâmica que eles vão cair, olha aqui no ciclo. Ó. No final do ciclo, eles caem. Aí no dia 28, último dia do ciclo. No primeiro dia do próximo ciclo, ela menstrua. No 14º, o nível dele sobe de novo. A progesterona sobe, e já a partir do 7º dia, o estrogênio já começa a subir, para ter um pico aqui no dia 14, do dia da ovulação. Isso que não vai acontecer mais, né? Porque ela não ovula mais, ela entrou em menopausa, acabaram os óvulos. Então, o que vai acontecer? Se o problema é a falta desses hormônios, gente, como é que vocês corrigiriam? Hormônio sintético, né? Sim. No caso. É bem óbvio, né? Ué, se ela vinha bem com o estradiol, o estrogênio, ciclando normal. Agora parou de ciclar, o nível dos hormônios caiu. Aconteceu tudo isso aqui de ruim com ela. Ué, vamos dar hormônio, né? É falta de estradiol e de progesterona? Vamos dar estradiol e progesterona para ela sintética. Resolve, gente. As ondas de calor diminuem, as doenças cardiovasculares diminuem, a densidade óssea aumenta, a atrofia urogenital reverte, melhora a pele, o humor, as dores de cabeça, a fadiga, tudo isso. A professora, então, perfeito. Está resolvido. A mulher entra em menopausa, os níveis de hormônio dela caem, qual? De estradiol e de progesterona, a gente suplementa com estradiol sintético, etinil estradiol e valerato de estradiol, mais uma progestina sintética, uma dessas daqui. Resolvido o problema. Realmente resolve. Mas qual... Professor, Oi. aquela tibolona, ela é o quê? Um hormônio também? Vou falar dela daqui a pouco, que ela. Resolveu, gente. Mas qual o problema que eu falei para vocês de dar hormônios sintéticos, 17 beta-estradiol, sintético, esses dois, associados com uma progesterona, para uma mulher em qualquer idade, e que vai se agravando com a idade? Quais são os dois problemas principais que tem que já gritar na cabeça de vocês? O risco de câncer, Câncer onde? E trombose. mama e útero. Câncer de mama e útero, mama especialmente quando os dois estão associados, e útero, mesmo que esteja só o estrogênio. E trombose. Então parece que vocês entenderam. Gente, esse risco é grande. Se ele é grande numa mulher acima de 35, imagina numa mulher menopáusica que já está na casa dos 50 anos. Aqui o risco é muito elevado de trombose, câncer de mama, câncer de útero e até outros riscos ainda não muito bem estabelecidos, como cálculo biliar, risco de demência, desses hormônios acelerarem a demência. Porque olha só, olha como é que é o ciclo vital, né, do ser humano. Essa mulher, ela ovula por um tempo, ela já nasce, né, já é geneticamente determinada para ter um certo número de ovulações. Ao final dessa ovulação, os níveis de hormônios caem, já é a natureza dizendo para ela que o ciclo dela acabou, e dali para frente ela tem que conviver com aqueles níveis mais baixos, ela entra num período já já na terceira idade, né? Biologicamente na mulher fica bem marcado com
última ovulação, ela saiu do período fértil, ela já passa de uma mulher adulta para uma mulher idosa. Isso pode acontecer Professor, que na prática ainda não atingiu o que a gente chama de idoso, né? Ela pode estar ainda muito longe dos 60 anos, que é o que a gente considera um idoso. Você pode ter com ela com 50, 10 anos antes. Oi. o uso prolongado de hormônios para evitar a ovulação por longos períodos pode acontecer da mulher entrar em menopausa precoce? Não, não, muito pelo contrário, eles podem retardar a menopausa. Porque menopausa é quando a mulher ovula todos os óvulos que ela tinha para ovular. Então, lembra que eu falei para vocês? Se você nasce mulher aí com 100 óvulos, você vai ter 100 ciclos. Né? Só num exemplo numérico para ficar fácil de entender. 1000 óvulos, 1000 ciclos. Quando você toma anticoncepcional durante um período da sua vida, você para de ovular. Então, esses óvulos ficam guardadinhos lá. O dia que você parar de tomar o anticoncepcional, você vai começar a ovular de novo. Então, isso pode prolongar um pouquinho mais até seu tempo, seu período fértil. Os óvulos ficam lá, né? Imaturos no ovário, não são liberados. Isso aqui, então, acaba sendo um mito, né? E antigamente falavam muito a respeito do uso desse hormônio sintético para evitar essa ovulação e acaba que isso faz retardar essa menopausa, né? Não, ele não vai promover, não. Muito pelo contrário. Lá na menopausa ele vai ser o tratamento. Falei aqui, que eu estou fazendo a menopausa com o quê? Com o mesmo anticoncepcional de antes. Estou dando estradiol e progesterona para essa mulher, para manter esses níveis desses hormônios altos, uma vez que o corpo dela não vai voltar a produzi-los em grande quantidade, já que ela não ovula mais, né? Acabaram-se os óvulos, acabou o ciclo menstrual. Esse risco que eu falei para vocês está muito aumentado numa mulher mais velha. E muita mulher morreu, viu, gente? Muita mulher morreu. Câncer de útero, trombose venosa profunda, gerando infarto, gerando tromboembolia pulmonar. Então, muita mulher morreu. Porque no passado, a terapia de reposição hormonal foi feita de uma forma muito agressiva. Doses altas de estrogênio, doses altas de progestina. Então, as mulheres tomavam e ficavam apaixonadas, né? Porque estavam lá menopáusicas, sentindo isso aqui tudo. Aí tomavam a combinação de um estrogênio sintético com uma progestina, olha aqui, ó, um estrogênio sintético, etinil estradiol, com uma progestina, podia ser progesterona, noretisterona, desogestrel, levonorgestrel, enfim. E se curavam dessa menopausa, né? Tudo melhorava, as ondas de calor sumiam, problemas cardiovasculares diminuíam, a densidade óssea aumentava na presença da reposição hormonal, tudo bem. Mas de repente começava a surgir casos de câncer de útero, câncer de mama, mulheres com trombose morrendo. O que foi que se percebeu? A primeira coisa que se percebeu é que precisamos diminuir a dose. Primeiro que a terapia de reposição hormonal ficou contra a parede. Muitos endocrinologistas do mundo afora pararam de fazer. Ficaram inseguros. Não dá para fazer. Porque eu faço, beleza, melhora, melhora, mas e os riscos? Muito grandes. Melhora a minha paciente ficar ali com uma perda de libido, lidar com onda de calor, com cefaleia, do que eu dar um medicamento para ela que vai resolver esse problema, mas podendo gerar nela um evento fatal, né? Uma neoplasia maligna de útero, uma trombose venosa profunda. Por isso, a terapia de reposição hormonal, com o passar do tempo, ela foi voltando, mas ela foi voltando diferente, com doses bem mais baixas. O mesmo aconteceu para os anticoncepcionais, também voltaram com doses bem mais baixas. E aí, no caso da mulher, gente, lembra que eu falei para vocês que o câncer de mama é uma possibilidade. Qual que é o câncer que é uma certeza? De útero. De útero. Então, se a minha mulher menopáusica, minha paciente menopáusica, que quer fazer reposição hormonal, e ela tem útero, ó, mulher não esterectomizada, ou seja, ela tem útero. Esterectomia é a cirurgia de retirada do útero. Se ela chegou na idade, né, da pós-menopausa, ainda com o útero, se ela não retirou ele no passado por qualquer motivo, e ela fala para mim que quer fazer terapia de reposição hormonal, mas ela tiver um histórico de câncer de útero, gente, ela não pode usar o estrogênio. Está contraindicado. E se ela tiver um histórico de trombose, ela não
pode usar o estrogênio em terapia de reposição hormonal. Ela vai ser obrigada a fazer a terapia apenas com uma progestina sozinha. Professor, é tão eficiente para tratar os sintomas da menopausa quanto a progestina junto com o estrogênio? Claro que não. Progestina com estrogênio tem muito melhor efeito para tratar os sintomas da menopausa quando junto. Mas uma mulher que tem histórico de câncer de útero e ainda tem útero, ou que tem histórico de trombose, ela pode usar estrogênio? Já quase idosa? Não. Não. Então, essa mulher não pode usar estrogênio. Ela vai ser obrigada a usar uma progestina sintética. Pode ser hidroxiprogesterona, progesterona, norethisterona, desogestrel, pode ser qualquer um desses. Numa comparação da norethisterona com a tibolona ganhou, mostrou-se até mais efetiva. Então, a tibolona é bastante usada. O que é tibolona? É só a progestina. Então, aqui, ó, nessa lista de progestinas, gestodeno, ciproterona, drospirenona, desogestrel, você pode acrescentar aqui a tibolona. Ela é uma progestina sintética. Então, quando vocês virem uma mulher mais velha usando tibolona, a cabecinha de farmacêutico de vocês já vai dizer o seguinte: ela está no período de pós-menopausa, ela está fazendo reposição hormonal apenas com uma progestina. Você pode se perguntar, por que será que ela não está usando estrogênio junto? Possivelmente porque ela tem útero, pode ter um histórico de câncer de útero na família, ou nela mesma, ou pode ser porque ela tem um histórico de trombose e um risco aumentado de trombose. Ela é fumante, ela é obesa, então, só tibolona. Tem alguma mulher idosa ou pós-menopausa que vai poder fazer a terapia com estrogênio se ela tiver útero? É possível. Só que a prevenção do câncer de útero tem que ser muito atenta. Então, essa mulher que ainda tem útero, quando é que ela vai poder fazer a terapia de reposição com progestina e o estrogênio, que é perigoso por útero? Primeiro, não pode ter histórico nenhum de câncer de útero na família, nem nela. Não pode ter histórico de trombose, não pode ser fumante, não pode ser obesa, não pode ser nada disso. Essa mulher que ainda tem útero, ela só vai poder fazer o uso do estrogênio associado à progestina se ela não tiver histórico nenhum que impeça o uso dele. E tem a outra mulher que vai poder usar estrogênio, até isolado, sem progestina, é a mulher que foi esterectomizada. Ou seja, ela chegou na menopausa, mas lá no passado, por algum motivo, ela precisou retirar o útero. Então, se ela não tem o útero, gente, qual o risco do estrogênio provocar câncer de útero nela? Nenhum. Zero. Ela não tem útero. Então, nessa mulher esterectomizada, o estrogênio é uma possibilidade. Câncer de útero não vai ter. Mas que preocupação eu continuo tendo aqui com essa mulher pós-menopáusica? Câncer de útero eu não tenho mais. Ela é esterectomizada, ela tirou o útero. Qual que é a outra preocupação que se mantém? O câncer de mama? E a trombose? A trombose. Onde tem estrogênio, tem trombose, me preocupando. Então aqui, ó, mas ela não tem histórico de... Ela tem útero? Tem, mas ela não tem histórico de câncer, ela é magra, ela não fuma, é uma atleta, faz atividade física. Tranquilo de dar estrogênio e progesterona? Você pode dar sim, mas sempre preocupado. Não importa se ela é magra, não fumante, pratica atividade física, a presença do estrogênio aumenta o risco de trombose e de câncer de mama. Então essa mulher tem que avisar de útero. Tem que falar para ela, olha, poder usar você pode, mas fica bastante atenta, qualquer sangramento, faz os exames de prevenção de câncer de útero com maior frequência a partir de agora. Então, assim, a vigília sobre esse útero e sobre a coagulação sanguínea nessa mulher aqui vai ter que ficar aumentada. Essa aqui não tem útero, então ela tem que vigiar a coagulação sanguínea. E essa daqui, que tem histórico de câncer ou de trombose, nem pensar em usar o estrogênio. Não existe essa possibilidade para ela. Ela vai ter que usar tibolona. Professor, Oi. Pode perguntar, Gabriel. Depois você, Eduardo. Oi, Gabriel. por que que geralmente a intensidade desses sintomas varia de uma mulher para outra? Tudo varia de uma pessoa para outra. Gabriel, você vai ver na sua carreira aí, na prática clínica, conversando com pessoas,
E aquela palavrinha que eu ensino para vocês, uma difícil, que eu escrevo no quadro lá na farmacologia 1, né, idiosincrasia, que é a capacidade de cada indivíduo responder de uma forma particular a um determinado evento. Então, cada um de nós responde de um jeito. Então, assim como quando somos vacinados aí, fomos todos vacinados, por exemplo, com a vacina da Pfizer. Alguns não sentiram absolutamente nada, outros sentiram tudo. Mesma vacina, mesmo posto, mesma pessoa que aplicou. Então, uns não sentiram nada, outros sentiram uma lista de sintomas. Alguns sentiram uma lista de sintomas leves, outros sentiram uma lista de sintomas já intensos, moderados. Então, tudo é pessoal. Então, isso aqui, ó, essa menopausa vai ser muito da característica genética de cada mulher. Tem mulher que pode nem perceber essa menopausa, né? Dependendo, ela pode entrar nesse período aqui sem esses sintomas muito nítidos ou praticamente sem sintoma algum. E tem mulher que vai viver isso daqui no nível mais hard que você puder imaginar, de ficar à beira da loucura. Tem mulher que pode ficar um pouco desmotivada, um pouco triste, tem mulher que não vai ficar nada disso, tem mulher que vai ficar profundamente depressiva. As ondas de calor podem estar presentes em diferentes intensidades. Então, isso aqui é muito uma resposta genética e, claro, né, fatores ambientais também vão interferir. A vida que essa mulher levou, os hábitos de vida, a forma como ela está envelhecendo. Se ela está envelhecendo de uma forma saudável ou se ela está envelhecendo de uma forma depois de uma vida em que ela não cultivou hábitos saudáveis. Aí é bem provável que essa menopausa venha mais pesada para ela. Claro que a gente sempre espera, né, que uma mulher que chega ali na casa dos 50 anos, mais magra, ou pelo menos não obesa, ativa, fazendo atividade física e intelectual, e a gente espera, né, que essa mulher que não é obesa, não é sedentária, que trabalha, que exercita a mente, o corpo, a gente espera nela uma menopausa mais leve do que aquela que vai ser vivida pela obesa, sedentária, que já, né, parou de estudar, parou de se estimular. Então, são situações aqui diferentes. E você ia perguntar, Eduardo? A menopausa precoce, ela é hereditária? E outra coisa, vamos supor que, né, cada uma sente uma coisa. Eu posso estar tratando o sintoma ao invés de tratar a menopausa, porque vamos supor que a minha paciente, ela só teve a hipertensão, ou ela só tem enxaqueca. Eu posso tratar somente o sintoma, se ela apresentou um dos sintomas, eu já tenho que tratar com a reposição hormonal. Não, a reposição hormonal vai ser a última opção, na verdade, por conta dessa polêmica do câncer de útero, e a grande maioria das mulheres chega nessa fase com útero, e a grande polêmica da trombose. Então, muitas mulheres aí vão chegar nessa idade aqui já acima do peso, ou obesas, sedentárias. Então, o que vai acontecer? Nessa fase da vida, muitas mulheres vão estar contraindicadas à terapia de reposição hormonal para elas, não vão poder nem fazer. Então, muitas vezes, o que vai restar é você tratar os problemas. Então, por exemplo, osteoporose, nós tivemos uma aula disso. Você vai tratar ela com um alendronato, um bifosfonato, né? Um alendronato, um risendronato, teriparatida. Você vai tratar ela com qualquer outro que tinha lá, denosumab, um daqueles medicamentos. Problemas de humor, se é depressão, um antidepressivo, se é ansiedade, um ansiolítico, cefaleia, um topiramato, se for uma enxaqueca. Então, essa mulher você vai ter que, em muitas mulheres, a terapia de reposição hormonal não vai, lembra daquela olhinha que a gente fez lá na farmácia hospitalar, que eu reforço com vocês aqui, de eficácia, efetividade e eficiência? Para muitas mulheres, quando você olha eficaz ela gente. A terapia de reposição hormonal com estrogênio e progestina melhora sim os sintomas da menopausa. Eficácia A. Mas há segurança de fazer essa terapia? Não. A trombose e o câncer são
eventos adversos muito graves, reações adversas muito graves para serem passadas em branco. Então, você tem que levar em conta esse risco, e às vezes esse risco não compensa a eficácia. E aí você pode tratar os problemas separadamente. Mais dúvidas, gente? Eu posso passar para o próximo tema. Só mais uma dúvida. A fluoxetina, eu tenho na bula dela que ela trata dos sintomas da TPM, né? É por conta dessa variação de humor pelos baixos níveis dos hormônios? Essa é uma das possíveis causas, né? Já se especulou que hormônios sexuais pudessem estar relacionados à origem da depressão. Justamente por causa disso, porque a queda deles geram esses sintomas depressivos na mulher no período pré-menstrual, de muita instabilidade emocional. Mas isso não é uma teoria muito aceita, não. Até porque todas as mulheres experimentam uma queda hormonal no final do ciclo. E nem todas têm uma TPM que seja um transtorno depressivo. Porque TPM e transtorno disfórico pré-menstrual são coisas diferentes. O que a fluoxetina trata é o transtorno disfórico pré-menstrual. A gente poderia caracterizar como uma TPM muito intensa, acima da média. A TPM que toda mulher tem, a grande maioria das mulheres tem, é um processo fisiológico, uma resposta do corpo à queda dos hormônios femininos no final do ciclo. Agora, algumas mulheres têm isso num nível muito extremo. E aí, essas mulheres que têm esse nível patológico, a gente não chama de uma simples TPM, a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. E aí, a fluoxetina ajuda, né, a aliviar essa instabilidade emocional que essa mulher vive durante esse período. Mas pode ser, para algumas mulheres, a queda dos níveis de hormônios seja um estímulo depressor, que gere depressão no sistema nervoso central, mas não é uma regra para todas. Então, tem muita mulher não, sim, toda mulher na menopausa seria depressiva, né? Essa seria a regra, se essa teoria fosse verdadeira. E não é fato, né? Na verdade, a minoria das mulheres na pós-menopausa fica depressiva, não é a maioria, então nem são todas. Eu não posso colocar tudo na conta do hormônio sexual feminino. Foi? Mais dúvidas? Não? Professor, Oi. o senhor acha que usar isoflavona funciona? Resolve alguma coisa? Aquelas de soja, de amora? Então, eu nunca vi um estudo científico assim sobre as isoflavonas que estão presentes, né, na soja e muitas pessoas atribuem a elas benefícios não só na menopausa, mas também em demências, câncer de mama, porque elas teriam um efeito semelhante ao dos esteroides, né, no corpo. Existem até medicamentos aprovados com isoflavona. O tamanho da eficácia disso, se tem algum estudo mostrando assim substancial, mostrando sabe, um estudo sistemático que fala, olha, X mulheres foram avaliadas durante esse período de tempo, comparadas com o grupo controle, isoflavona realmente mostrou ganhos. Não sei se existe algo desse tipo. Mas existe até medicamento, quer ver? Ó, tá vendo? Existe vários, ó. Isoflavona de soja, isoflor. Mas seria até um tema interessante para um TCC, ó. Investigar qual é a evidência científica de uso da isoflavona. O... Eu não sei se eu estou fazendo uma confusão agora, dizendo que esses fitoesteroides, deixa eu ver se fitoesteroide. Esses fitoestrogênios, né, como a isoflavona,
Eu me recordo de ler um tempo atrás que o nosso intestino não absorve essas substâncias, ou absorve elas de forma muito pobre, e que por isso o efeito biológico delas era praticamente insignificante. Não estou me lembrando onde eu li isso, se foi no livro de fisiologia ou de farmacologia, mas aqui, ó, tá vendo que a estrutura do estrogênio, do estradiol e a estrutura do isoflavona, eles se parecem. E aí ela teria um efeito biológico semelhante ao do estrogênio. Mas eu já li isso de que esteróides não são absorvidos no intestino, ou são absorvidos de forma muito pobre, o que acabaria com a possibilidade de eles terem um efeito biológico significativo. Eu vou, depois da aula aqui, eu vou fazer uma pesquisinha em algum site, para ver se eu acho algum artigo sobre esse tema e eu mando para você. Eficácia, não sei, mas que se usa sim, porque ele é análogo do estrogênio, do principal estrogênio, que é o 17-beta-estradiol. As isoflavonas são análogas dele, são o que a gente chama de, como se fosse um hormônio feminino vegetal, né, de origem vegetal. Gente, então vamos lá. Uma parte um pouquinho mais complexa agora. Se você tivesse que desenvolver uma substância para fazer terapia de reposição hormonal com o que vocês sabem hoje, essa substância teria que ter algumas características do estrogênio, né? Porque o estrogênio é que melhora a atrofia urogenital, o estrogênio aumenta a densidade óssea, o estrogênio aumenta a saúde cardiovascular. Então, para tratar a reposição hormonal, a substância teria que ter características do estrogênio, algumas. Mas quais características do estrogênio vocês não iam querer? Vocês estão desenvolvendo uma molécula para fazer terapia de reposição hormonal perfeita. Ela tem que ter algumas características do estrogênio, mas não deve ter outras. Quais características ela deve ter? Já falei. Ela deve aumentar a densidade óssea, reverter a atrofia urogenital, lá no sistema nervoso central ela tem que melhorar o humor, tratar a dor de cabeça, melhorar a pele, acabar com as ondas de calor. Mas qual características eu não queria que tivesse? Em quais tecidos eu não queria que essa minha molécula agisse? Ó, eu estou buscando uma molécula perfeita para fazer terapia de reposição hormonal. Eu não queria que agisse na mama. Na mama. Na mama tá certo. Onde mais eu não queria que ela agisse? No útero, não? No útero. Onde mais? No sistema circulatório, por causa da trombose? A trombose é no fígado, porque o estrogênio age no fígado, aumentando a produção de fatores de coagulação. Também não queria que agisse lá. Então, perfeito, gente. Olha que louco. A molécula perfeita, ela vai ter que ser agonista. Olha que vocês estão falando, que diferente. Nós ainda não vimos nada parecido com isso. A molécula para fazer terapia de reposição hormonal perfeita, você concorda? Olha a minha frase. Ela teria que ser agonista do estrogênio em alguns tecidos, como, por exemplo, o osso. O que significa ela ser agonista do estrogênio no osso? Ela teria que ter no osso o mesmo efeito que o estrogênio tem, que é aumentar a densidade. Mas e lá no útero? Eu ia querer que essa minha molécula, essa minha molécula de reposição hormonal perfeita, lá no útero eu ia querer que ela fosse agonista ou antagonista do estrogênio? Antagonista. E no sistema nervoso central, onde o estrogênio melhora o humor, diminui as dores de cabeça, a sensação de fadiga, eu vou querer um agonista do estrogênio no sistema nervoso central ou um antagonista? Agonista. E lá no útero, gente, no fígado, onde o estrogênio faz o fígado produzir fatores de coagulação em excesso. E a mulher fica com um quadro de hipercoagulabilidade. Lá no fígado, eu quero que a minha molécula ideal seja agonista ou antagonista do estrogênio? Antagonista. Antagonista. Isso eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Agora, nós vamos falar de um grupo de medicamentos que não são nem agonistas nem antagonistas do estrogênio. Eu não posso falar isso.
Se eu perguntar para vocês, molécula haloxifeno é agonista ou antagonista do estrogênio? Você vai falar, professor, qual tecido? Porque pela primeira vez vocês estão vendo fármacos que são moduladores de receptores. Eles não são, eles nem estimulam nem inibem, eles modulam, dependendo do tecido. Então, os moduladores, aqui é seletivos, tá, gente? Está errado, setivos, é seletivos. Moduladores seletivos do receptor de estrogênio. O que significa ser um modulador? Significa que o meu medicamento, em determinado tecido, ele vai agir igual ao estrogênio, em outro tecido, ele vai agir de forma oposta. Então, olha aqui, ó, o meu modulador ideal. Ele não existe. Tá? Não existe um modulador ideal do estrogênio. O que seria o modulador ideal? No osso, eu ia querer que ele agisse igual ou diferente ou oposto do estrogênio. Nos ossos. O que o estrogênio faz nos ossos? Aumenta a densidade óssea, deixa o osso mais forte. Eu quero que o meu medicamento para terapia de reposição hormonal, o meu modulador, haja igual ao estrogênio no osso ou diferente? Igual. Igual. No útero e na mama, o estrogênio aumenta a proliferação do útero e da mama, podendo causar câncer. Eu quero que o meu medicamento haja no útero e na mama também, aumentando a proliferação e o risco de câncer. Eu quero que ele tenha efeito oposto, antagonista do estrogênio. Antagonista. Coagulação do sangue. O estrogênio ele vai lá no meu fígado e faz o meu fígado produzir muito fator de coagulação. O meu medicamento para terapia de reposição ideal, ele não fará isso. Ele vai no fígado, mas ele não vai estimular o fígado a produzir fatores de coagulação. Porque eu não quero que ele provoque trombose. Esse seria o meu medicamento ideal. Ele ainda não existe, mas a gente já chegou perto. Por quê? Olha aqui o haloxifeno. Haloxifeno nos ossos aumenta a densidade óssea ou diminui? Ele é agonista do estrogênio. Aumenta. Aumenta. Então ele trata a osteoporose ou não? Sim. Trata. Olha no útero e na mama. O haloxifeno no útero e na mama, ao invés dele ser agonista, ele é antagonista do estrogênio. Então ele provoca câncer de mama e de útero ou não? Não. Não. Desculpa. Nossa, olha o que faltou para ele fechar, para ele ser o ideal. Lá no fígado, ele estimula a produção de fatores de coagulação sanguínea ou não? Ele provoca risco de trombose aumentado ou não? Ele é agonista do estrogênio no fígado. Tem risco maior. Ele aumenta a produção de fatores de coagulação. Então, por isso, gente, o haloxifeno passa perto, mas não é o nosso modulador seletivo ideal do receptor de estrogênio. Faltou a ele não estimular a produção de fatores de coagulação. Olha o tamoxifeno, do mesmo grupo, mas é uma molécula mais antiga que o haloxifeno. O tamoxifeno ele também aumenta a densidade óssea, ele é agonista no osso, e ele é antagonista na mama, ele não provoca câncer de mama. O problema do tamoxifeno é que ele é agonista no útero, ou seja, ele aumenta o risco de câncer de útero, porque ele é agonista do estrogênio no útero. E na coagulação sanguínea, ele também estimula o fígado a produzir mais fatores de coagulação, então ele também gera trombose. O tamoxifeno e o haloxifeno são dois moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Mas vocês conseguem entender que o haloxifeno é mais seguro que o tamoxifeno? Por quê? Qual é a vantagem do haloxifeno em relação ao tamoxifeno? O risco de câncer no útero e da mama com ele é menor. Essa resposta aí na prova é 0. Qual a diferença entre tamoxifeno e haloxifeno? Aí vocês respondem assim: o risco de câncer na mama com ele é menor. Ele quem? Tamoxifeno ou haloxifeno? Oi, não ouvi. Tinha um barulho atrás, não consegui ouvir. O haloxifeno, o risco de câncer de útero é menor.
É menor. O que é que tá? Perfeito. Ó, o raloxifeno, o câncer de útero, não vai acontecer com a mesma frequência, porque o raloxifeno é antagonista do estrogênio no útero. E é o estrogênio que provoca câncer de útero, né? Então, o raloxifeno é antagonista dele no útero. Já o tamoxifeno é agonista. Então, ele vai estimular o útero também, junto com o estrogênio, podendo aumentar as chances de câncer de útero. Aqui não, aqui ele vai inibir na mama, e ele estimula só onde tem que estimular, que é no osso. E realmente no osso eu quero o efeito agonista, igualzinho do estrogênio, porque o estrogênio também estimula o osso. E aí a mulher fica com a densidade óssea mais alta. O único problema do raloxifeno é que ele também aumenta o risco de trombose, porque ele promove coagulação sanguínea. Ele aumenta a produção de fatores de coagulação no fígado. Para chegar no ideal, a gente precisa gerar uma terceira molécula nesse grupo aqui, que seja agonista no osso, antagonista no útero, antagonista na mama e antagonista na coagulação, na produção de fatores de coagulação, antagonista no fígado. Tá? Então essa molécula ainda não existe, mas raloxifeno já é uma molécula mais avançada. Por isso que a terapia de reposição hormonal em muitas mulheres tem sido tentada com raloxifeno, tá? Inclusive usado também para tratar alguns cânceres, ele e o tamoxifeno. O tamoxifeno é usado para câncer de mama, que olha, é antagonista do estrogênio na mama. Então ele não deixa o estrogênio estimular o câncer. Então, se o câncer é de mama, você usa o tamoxifeno. Ele não deixa a mama ser estimulada, esse tumor na mama ser estimulado pelo estrogênio. Ele é antagonista do estrogênio. O haloxifeno faz isso tanto na mama quanto no útero. Professor, esse ideal aí, para não atingir, no caso, o fígado, teria que ser uma molécula que não fosse metabolizada no fígado? Poderia ser, porque à medida que ela passa pelo fígado, ela interfere na produção de fatores de coagulação. Então, ela ser metabolizada em outro tecido diminuiria as concentrações dela no fígado, o que também diminuiria o efeito dela sobre o fígado. Então, seria uma opção. Certinho? Mais dúvidas, gente? Sobre raloxifeno e tamoxifeno agora? Os moduladores seletivos do estrogênio. Então vamos lá. Vamos falar agora dos androgênios para terminar a nossa aula. Quem é o Professor, principal? Oi? só uma coisa, esses moduladores do estrogênio, eles são usados para tratar também a menopausa? O raloxifeno também pode ser usado. Porque, ó, ele vai ter os benefícios do estrogênio e não vai ter os malefícios, que é o câncer de útero. Especialmente numa mulher que ainda tem útero, ela pode fazer terapia de reposição hormonal usando raloxifeno. Vai ser mais seguro do que ela usar estrogênio. Ou, no caso, ela não vai poder usar estrogênio, né? Se ela tiver histórico de câncer de útero, ou de mama, ou problema de coagulação, ela não vai poder usar estrogênio. O raloxifeno surge como uma opção na terapia de reposição hormonal. Os androgênios, gente, são os hormônios masculinos. Esse aqui é o hormônio masculino que todos nós já ouvimos falar, né? A testosterona. Ela está presente no homem e na mulher, mas no homem em quantidade muito maior que na mulher. Quem produz testosterona é uma célula do testículo, chamada célula de Leydig, e essa célula usa colesterol para produzir testosterona. É o que vocês viram aqui, né? Os hormônios sexuais, eles têm a mesma via de síntese, ó. Colesterol vai gerar testosterona, e a testosterona depois é convertida em estrogênio.
Nas mulheres, essa conversão é intensa. Então, acaba que a mulher tem mais estrogênio do que testosterona, porque a mulher converte quase toda a testosterona que ela produz em 17-beta-estradiol. Por isso, a mulher feminiliza. Já o homem, quase toda a testosterona que ele produz continua testosterona. Não é convertida em 17-beta-estradiol. Por isso, o homem tem altos níveis de testosterona no corpo. Por isso, o homem masculiniza. A grande diferença entre homens e mulheres é graças à atividade dessa enzima. Quando a aromatase está trabalhando muito, ela converte testosterona em estradiol. O nível de estradiol aumenta, feminiliza. Se a aromatase não estiver trabalhando muito, testosterona não é convertida em estradiol, fica na forma de testosterona. Aí os níveis de testosterona sobem, masculiniza. O hormônio, a terapia de reposição hormonal em homens, ela vai acontecer especialmente visando efeitos androgênicos ou anabólicos. Eu vou explicar a diferença dos dois. Então, vamos lá. No homem normal, o colesterol é usado pela célula de Leydig no tecido para produzir testosterona. Mas a testosterona não é a forma ativa do hormônio. Apesar dela ser tão famosa, né? A forma ativa do hormônio é a dihidrotestosterona. Essa é a forma ativa. O que é a dihidrotestosterona? Gente, é a mesma molécula de testosterona sem essa dupla ligação aqui, ó. Quem retira essa dupla ligação para que a testosterona vire sua forma ativa? A dihidrotestosterona. Essa enzima, 5-alfa-redutase. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Se a testosterona está estimulando no menino o crescimento de massa muscular, está ficando mais forte, fisicamente mais forte, quem está agindo nos músculos é a dihidrotestosterona. Mas quem o testículo desse menino produziu foi testosterona. A célula de leite produziu testosterona. O que aconteceu? Que testosterona virou dihidrotestosterona. Essa enzima que agiu, a 5-alfa-redutase tecidual. Então, quando eu falo que testosterona está agindo no rosto de um rapaz, fazendo crescer pelos ali, não é a testosterona. A testosterona foi produzida lá no testículo e foi liberada no sangue. A hora que chega no rosto, a enzima 5-alfa-redutase lá da pele, do rosto, vai converter testosterona em dihidrotestosterona. Quem vai promover o crescimento de pelos no rosto daquele rapaz é a dihidrotestosterona. É a forma ativa. Entenderam esse começo, gente? E a forma ativa da testosterona nos tecidos é a dihidrotestosterona, que é a testosterona que o próprio homem produziu, modificada pela 5-alfa-redutase. Ela perde essa dupla ligação aqui, ó. Só isso. Tá certo? Quando é que eu vou precisar usar testosterona? Gente, você tem ali um garoto, 11, 12, 13 anos, né, ali na quinta, sexta, sétima série. Os colegas começam a crescer, começa a surgir aquele bigodinho, um arremedo de barba ali, a voz começa a ficar mais grave. O crescimento é visível, né? O menino cada ano cresce aí uns 8 centímetros, 9. Músculos, vai ficando mais forte, vai ficando mais encorpado. Os pelos pubianos surgem. Pelo pode, dependendo do homem, pode ter mais pelos no peito, na barba. Os pelos nas pernas, nos braços são mais intensos, pode ter nas costas. São muito mais pelos do que uma mulher. As glândulas sebáceas ficam mais ativadas, esse homem fica com a pele mais oleosa, à medida que a testosterona vai sendo produzida e convertida na pele em dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona estimula as glândulas sebáceas. Esse menino se enche de espinhas, os genitais se desenvolvem, a próstata cresce, o saco escrotal, os testículos, o pênis crescem, todos em resposta à ação da dihidrotestosterona. Então, esse menino ali de terceira, quarta série que tá vendo isso acontecer com os amiguinhos dele, mas com ele nada. Talvez ele tenha um distúrbio na produção de testosterona, um distúrbio, um problema na célula de Leydig, que ele não produz testosterona em quantidade suficiente, ou a redutase dele não transforma a testosterona em dihidrotestosterona nos tecidos,
e a testosterona não tem ação, quem tem ação é a forma ativa dela, ela tem que ser reduzida. Se faltar essa enzima, esse menino não vai ter testosterona ativa, que é a dihidrotestosterona. Então, ele não vai passar por esse processo de masculinização secundária. Então, esse menino é candidato a fazer a reposição. Ele está repondo, gente, porque ele está buscando os efeitos androgênicos da testosterona. O que é androgênico? Masculinizante. Qual é o outro candidato a fazer uso de testosterona, além desse menino do sexo masculino, que por algum motivo não produziu testosterona na idade certa e ele não está masculinizando, ele faz reposição? O outro candidato a usar é um menino trans. Quem é um menino trans? É uma menina, geneticamente, sexualmente, ela tem vagina, útero, ovário, sistema reprodutor feminino, só que ela nasceu transexual. Ela não tem identificação alguma com o corpo feminino. Ela se imagina como um homem. E ela se vê como um homem, tanto que perturba muito ela a imagem feminina. Por isso, esse homem trans vai fazer uso de testosterona para que ela seja convertida em dihidrotestosterona, para que ele, né, masculinize. Aí adquira as características com as quais ele se identifica. Porque aí ele já, o que ele puder mudar nessa altura do campeonato, ele já vai ter mudado. O cabelo já vai estar curtinho, com corte masculino, o estilo de se vestir já vai ser masculino, porque trata-se de um homem trans, que apesar de sexualmente, né, o sexo genético ser feminino, a identificação de gênero na cabeça dele é toda com o sexo masculino. A reposição hormonal vai completar nele essa transformação que ele precisa. Então, ele vai aí engrossar a voz, ter pelos num padrão masculino, uma barba, pelos no peito. Se ele já tiver feminilizado, por exemplo, os seios não regridem. Ele vai precisar fazer uma cirurgia, fazer retirada de seios, enfim. É um longo processo de masculinização, mas que passa por reposição com testosterona, com objetivos androgênicos. Ah, professor, mas eu já vi falar de homens usando testosterona, homens adultos, já masculinizados. Gente, se ele já masculinizou, faz sentido ele usar um hormônio androgênio, com finalidade androgênica? Não. Androgenia ele já conseguiu, ele já tem características masculinas. Então, por exemplo, se eu faço uso hoje de testosterona, não é com finalidade androgênica. Eu já masculinizei muitos anos atrás. Eu já adquiri barba, estrutura muscular, óssea, masculina. Então, não preciso mais usar androgênios, testosterona com finalidade androgênica. Mas por que eu usaria nessa altura do campeonato? Porque além de androgênica, a testosterona é anabólica. Então vocês vão ver muitos homens já masculinizados usando testosterona com finalidade anabólica. E não está usando porque ele quer ficar com a voz mais grossa, nem porque ele quer mais pelos, nem mais ossos mais fortes, não é essa a finalidade. Ele está usando porque ele quer aumentar a quantidade de hemácias, o que aumenta a oxigenação do sangue, aumentar o anabolismo, que é a construção de massa magra, então ele aumenta a massa muscular, o tônus muscular, e aumenta a densidade óssea. É isso que esse homem está buscando. Ele está buscando os efeitos anabólicos, ossos mais fortes, músculos mais fortes especialmente, e uma maior quantidade de hemácias, porque a testosterona estimula a produção de hemácias, e a hemácia leva oxigênio para os tecidos. Quanto mais hemácia, mais eu consigo oxigenar meu sangue. Mais eu consigo manter uma atividade física por mais tempo, porque eu tenho mais hemácias oxigenando os meus tecidos. Minha massa muscular fica mais robusta, eu consigo fazer atividades físicas de uma forma mais intensa. Que tipo de homem a gente vai desejar esses efeitos anabólicos aqui mais do que todos os outros?
Os atletas? Os atletas, né? Porque eles vão querer ganhar performance. Um atleta que usa testosterona, a quantidade de hemácias nele é muito maior. Se antes ele conseguia fazer uma atividade física em alto nível por 30 minutos, depois da testosterona ele pode conseguir manter esse alto nível por 2 horas. A massa muscular dele vai aumentar, então ele ganha força. Se antes ele arremessava um peso a 3 metros, agora ele vai ter massa muscular para arremessar esse peso para 5 metros. Os ossos ficam mais resistentes, mais densos, mais difíceis de fraturar. Por isso, gente, todos os derivados androgênicos da testosterona e a própria testosterona são consideradas doping no esporte. E um atleta que faz uso dela, um homem que faz uso delas, é banido do esporte. Então, se você for pego usando anabolizantes, a pena é ser banido do esporte profissional, nunca mais vai poder praticá-lo. Por quê? Porque é uma fraude. E mais do que isso, caso você já seja um atleta premiado, todos os seus títulos são retirados. Você perde todos os títulos que você já adquiriu. Aconteceu isso com um ciclista francês, que era um ciclista multipremiado, um dos maiores atletas do mundo. Ele admitiu que fazia uso disso daqui, de testosterona e de derivados de testosterona, com finalidade anabólica, e aí ele perdeu todos os títulos que ele tinha acumulado na carreira. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, descobriu-se que na Rússia havia um esquema patrocinado até pelo próprio Estado de dar essas substâncias para os atletas russos para eles terem ganhos anabólicos e competirem melhor nas Olimpíadas. Olha como isso é grave, gente. Toda a delegação russa foi banida das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foram as últimas, em 2016. Entendido? Efeito anabólico e androgênico. Professor, você falou que os atletas masculinos sofrem represárias pelo doping. E as atletas femininas que fazem uso de testosterona, elas também vão ter esse ganho como esteroide, né? Ótima pergunta. As mulheres deveriam ser até mais punidas do que os homens. Por quê? Se você pegar um homem adulto, né? Deixa eu ver quem é que está na aula aí de homem adulto. Não, é tudo menino isso aqui. Ó, Danilo, Felipe, Gabriel. Como Danilo, Felipe e Gabriel são homens, eles têm níveis de testosterona altos desde a pré-adolescência. Lá nos 11, 12 anos, os níveis já começaram a aumentar neles. Então, para a massa muscular deles, testosterona não é novidade. Para o tecido hematopoético, testosterona não é novidade. Para os ossos deles, testosterona não é novidade. Eles sempre tiveram esse hormônio em alto nível, em elevados níveis do sangue. Se eles quiserem ter efeito anabólico, eles vão ter que tomar ou derivados de testosterona mais potentes que ela, ou eles vão precisar jogar os níveis deles de testosterona lá para o teto, acima até dos limites fisiológicos. Por quê? Porque o tecido deles já conhece testosterona. Então, se você der mais do mesmo, não vai mudar nada. Ou você tem que dar testosterona em grande quantidade, jogar ela lá para o teto fisiológico, ou você vai ter que usar uma substância mais poderosa que ela. Vou falar delas daqui a pouco. Nandrolona e oxandrolona. São derivados de testosterona ainda mais potentes que a testosterona. Ou eles vão ter que usar testosterona em níveis altos. Esse é um das possibilidades. E a mulher, gente? A mulher já teve níveis altos de testosterona no corpo dela, fisiológicos? Nunca. Os níveis de testosterona numa mulher são baixíssimos, 0,03 microgramas por decilitro. O tecido feminino, a massa muscular feminina, nunca foi estimulada por altos níveis de testosterona. O tecido hematopoético dela também não, os ossos também não. Por isso, gente, esses hormônios numa mulher têm um efeito explosivo.
Então, quando elas usam, o efeito no corpo feminino é revolucionário. Por quê? Porque é novo, é um hormônio extremamente potente, anabólico, que faz crescimento de massa, aumenta hemácia, aumenta a densidade óssea. Ele já faz isso num homem que sempre teve esse hormônio em alto nível. Imagina numa mulher que nunca teve. Então, por exemplo, um homem normalmente ele é 50% mais forte que uma mulher. Ele tem mais força física do que uma mulher. Porque ele tem uma massa magra mais desenvolvida. Quem fez isso pelo homem? A testosterona. Quando uma mulher usar a testosterona, ela vai desenvolver a massa magra dela também. E ela pode se tornar tão forte quanto um homem, no mesmo peso, na mesma faixa etária? Pode. Porque ela vai ter um estímulo semelhante ao que o homem teve. O homem é mais forte porque a testosterona estimula intensamente o desenvolvimento ósseo e muscular. O estrogênio não faz isso na mulher. Por isso que a mulher tem uma... Embora ele promova desenvolvimento muscular e ósseo, a mulher cresce, depois que menstrua, os níveis de estrogênio sobem. A mulher cresce e fica mais forte. Só que não de forma tão intensa quanto o homem. Menos intenso que o homem. Então, os efeitos na mulher são violentos, tá? Poderosos. No mercado, eu vou ter fármacos como, por exemplo, o Durateston, o Decadron, que são o quê? Testosterona sintética, ésteres de testosterona. Ou vou ter moléculas que são derivados 17-alquilados. O que significa isso? São moléculas que têm como base a testosterona, mas que foram quimicamente modificadas. Tem mudanças químicas nelas, que tornaram elas mais potentes que a própria testosterona. A nandrolona é de 2,5 a 5 vezes mais potente que a testosterona. E a oxandrolona chega a ser 13 vezes mais potente que a testosterona. Então, por exemplo, esses hormônios sintéticos, seja a testosterona sintética, os ésteres de testosterona, cipionato, decanoato, seja os 17 alquilados, os derivados modificados da testosterona, todos eles vão ter atividade androgênica e anabólica. Esses aqui, gente, eles foram desenvolvidos na esperança de se desenvolver uma molécula apenas anabólica, ou seja, que aumentasse hemácia, aumentasse massa magra, aumentasse densidade óssea. Tem o efeito masculinizante, mas fracassou. Elas são tão masculinizantes quanto a testosterona. Qual seria a vantagem de eu descobrir uma molécula que tivesse só o efeito anabólico sem o masculinizante? Quem se beneficiaria disso, gente? As mulheres que iriam ganhar os privilégios da testosterona, mas sem ficar com as características masculinas. Perfeito. Então, o objetivo de se desenvolver esse derivado de testosterona, tentou-se aqui, mas fracassou, que fosse só anabólico, é porque, por exemplo, mulheres poderiam usar sem masculinizar. Porque hoje, se uma mulher fizer uso disso daqui, ela vai masculinizar totalmente. Totalmente. Basta vocês olharem alguns homens trans que foram mulheres, né, e usaram esses hormônios para masculinizar. Vocês vão ver que a masculinização é completa, né? No Brasil, a gente acompanha o caso da Tammy Gretchen, né? O Tammy Gretchen agora, que era a filha da Gretchen. Uma mulher muito bonita, inclusive, e decidiu fazer a mudança, porque era um homem trans, na verdade, e ela se assumiu como um homem trans, assumiu sua transexualidade e começou a usar esses hormônios para fazer a mudança de gênero. E hoje você olha, a aparência é completamente masculina. É careca, ele tem barba, masculinizou completamente. O rosto, o formato do rosto é um rosto masculino. E nem lembra a aparência anterior, antes de fazer uso desses hormônios. Então, a mulher masculiniza. Então, muitas mulheres que fazem uso disso aqui, buscando efeitos anabólicos, depois se arrependem,
porque vão desenvolver uma voz que vai ficar intermediária, ela nem fica aguda como a voz feminina, nem grave como a voz masculina, fica uma voz intermediária. Ela vai desenvolver pelos no corpo, espinhas, porque as glândulas sebáceas são estimuladas. Ela pode ter um desenvolvimento do clitóris, e o clitóris é como se fosse uma glande peniana atrofiada. Sob o estímulo da testosterona, ele vai se desenvolver, pode adquirir as características de um micropênis e vão ter benefícios nos músculos e nos ossos. Essa mulher vai ficar mais forte, ossos mais fortes e músculos mais fortes, também uma melhor oxigenação do sangue. Então, nas mulheres, tem um ganho muito presente. É tão poderoso nas mulheres, por elas nunca terem tido contato com esse hormônio, e em mulher, muitas vezes, elas usam tópico, um creme, e aí absorve pouquíssimo pela pele, mas aquilo ali já é suficiente para você notar mudanças no corpo feminino. Imagina quando a mulher injeta essa substância já direto no sistema, direto no corpo, né, por via parenteral. O que ele perguntou? Tarso Brent, né? Esse eu não conheço, só conheço o Tami. Tenho acompanhado agora o Elliot Page também, que antigamente era chamado de Ellen Page, e fez a mudança, né? Ele acabou de fazer a cirurgia de retirada dos seios e também está num processo de assumir a transexualidade dele. Então, esses hormônios são muito importantes nesse processo, viu, gente? Porque para essas pessoas trans do passado, a grande maioria delas acabava se matando. Porque para eles era muito. Dá para a gente imaginar, né? Que seja completamente enlouquecedor você não se identificar com o seu corpo. Né? Inclusive, por exemplo, no caso dos transexuais, nem tocar, nem olhar nos genitais, porque aquilo ali, para eles, era quase que um corpo estranho no corpo deles. Professor, pode falar que a testosterona, ela é mais, assim, no caso da pessoa trans, ela é mais forte que o estradiol, né? Porque a característica masculina parece ser bem mais fácil uma pessoa se masculinizar do que se feminilizar, assim, pelo que a Não, gente vê no nosso dia a dia. é diferente, é porque não é que se você pegar, por exemplo, se você percebe que o seu filho é trans, e ele ainda está entrando na adolescência, faz todo o acompanhamento com psiquiatras, psicólogos, a transexualidade fica clara ali para os pais, e você decide entrar com a terapia de reposição hormonal antes dele ter a caracterização secundária. Ou seja, ainda está ali naquele corpinho de pré-adolescente, ainda não está sob o efeito, não masculinizou, nem feminilizou ainda, de forma secundária. Se você entrar com hormônios nesse momento, tanto para masculinizar quanto para feminilizar, é quase perfeito. Tá? O menino vai se transformar numa menina, difícil de você distinguir que não é, e a menina vai se transformar num menino. No adulto, o que muda? É porque os traços femininos são mais delicados, mais fáceis de serem transformados. Então, por exemplo, se você pega uma mulher que dá testosterona, é mais fácil daqueles traços femininos se masculinizarem. Ela vai malhar, ganha massa muscular, faz o corte do cabelo, tira os seios, a estrutura do rosto, a testosterona muda a estrutura óssea. Dá para fazer também algumas cirurgias para deixar o queixo mais quadrado, mais masculino, isso é mais. Então, adquirir as características femininas são mais fáceis. É mais fácil porque a característica feminina inicial é mais delicada, mais suave, então é mais fácil de transformá-la. Já as características masculinas são muito difíceis de reverter. Então, por exemplo, eu sou um homem de 1,88 m. Já não é comum você ver uma mulher dessa altura. Um homem de 1,88 m, você tem uma determinada largura de ombros. Se eu decidisse fazer uma transexualização agora e começasse a usar hormônios femininos, todo mundo saberia que era uma mulher trans. Mas por quê? Essa largura dos ombros, isso não diminui. A estatura, ela não diminui.
A presença do gogó aqui também não, precisaria ser cirúrgico. A barba, você pode retirar, mas em algumas pessoas, mesmo retirando, fica um sinal. Então, as características masculinas, elas são mais, como é que eu vou dizer, marcantes. E é mais difícil desfazê-las. Por isso que um homem que já uma mulher trans, né, que já adquiriu características masculinas secundárias, dificilmente ele vai ter sucesso completo na feminilização. Porque, por exemplo, uma coisa é você querer pôr um queixo para ficar com um queixo mais quadrado, né? Uma mulher querer um queixo mais quadrado masculino porque ela é um homem trans. O oposto é um homem já que tem aquele queixão quadrado querer desfazer esse queixo, não tem jeito. Né? Ele vai estar com aquele rosto masculino, mesmo depois de feminilizar. Lógico, eles tentam reverter isso com maquiagem, com outras atribuições, mas não é que o estrogênio seja menos poderoso que a testosterona, não. É só porque a característica masculina é mais marcante, mais difícil de ser desfeita num homem que já tem características secundárias definidas. Tá, até aqui nós falamos que um faz, que o outro faz, testosterona e estrogênio. Testosterona tem que lembrar que ela é androgênica, mas também tem efeitos anabólicos, que são muito desejados. Porque quando a gente quando a gente coloca assim, faz uma pesquisa, um garoto, por exemplo, faz uma pesquisa sobre esses produtos, ó, vamos lá, testosterona. Ó, basta ele pesquisar, olha o que aparece para ele. Aí o menino fica doido, né? Porque é exatamente o corpo que ele deseja ter. Então, tudo que ele pesquisar de testosterona, oxandrolona, vai aparecer esses homens aqui que são bem o estereótipo que ele deseja alcançar. Que é o que nós consideramos um corpo atlético, um corpo sarado, bonito, quando o pessoal vai para a praia, que tá desse jeito. Reparem, gente, que todas as campanhas, ó, só estão mostrando, ó, essa aqui não, essa aqui tá meio queimando ali. Mas aqui, oxandrolona, conheça os riscos da superdosagem, como se só houvesse risco na superdosagem. Mas vocês vão ver que as campanhas, elas são sempre tentando puxar, ó, para te dizer, você era assim, você vai ficar assim, né? Você vai ganhar massa muscular, definição. Eles trazem sempre uma imagem positiva da anabolização, mas calma lá. Ficou parecendo que usar hormônio masculino para efeitos anabólicos só tem desvantagem para as mulheres, né? Porque as mulheres masculinizam. Ah, então no homem não tem desvantagem nenhuma, porque ele tem efeito anabólico e ele já masculinizou mesmo, então para ele não faz diferença nenhuma. Mais pelo, mais barba, para ele isso não vai incomodar. Calma lá. No homem, gente, o excesso de testosterona em alguns tecidos vai ser prejudicial. Por exemplo, mais acne. Ah, professor, acne é o de menos. Para ter aquele corpo lá, eu teria acne sem problemas. Hiperplasia da próstata. A próstata aumenta de tamanho. Ela pode pressionar a uretra. Esse homem começa a ter dificuldade de urinar. Não é câncer, é só um crescimento da próstata. A professora aqui também vai que aconteça, menos mal. Atrofia testicular. O que vai acontecer com um homem que usa testosterona sintética? Aumenta os níveis dela para ter efeitos anabólicos. O testículo dele, que é quem produz testosterona normalmente, para de produzir. Óbvio, né? Os níveis estão altos, então o testículo para de produzir. Com isso, o testículo atrofia, ele diminui de tamanho e praticamente para de produzir espermatozoides. Então, esse homem pode experimentar, inclusive, azospermia, ou seja, ele fica estéril. A boa notícia é que é reversível. A hora que esse homem parar de fazer o uso dessas substâncias de forma crônica, o testículo dele volta a se desenvolver e ele volta a produzir espermatozoides. Mas durante o período de uso, ele pode, inclusive, zerar a produção de espermatozoides. Tá? Temporariamente estéril.
Vários estudos mostram que o uso de testosterona num homem aumenta muito a agressividade, podendo até chegar a níveis psicóticos. Então, a gente tem relatos de homens que desenvolveram síndromes depressivas, transtornos de ansiedade, episódios de agressividade, inclusive violência doméstica, e até mesmo episódios psicóticos, delirar e alucinar. Essa agressividade é até desejada também pelo atleta, tá? Essa agressividade torna ele ainda mais competitivo, mas muitas vezes passa do limite. Ele pode ficar violento, se envolver em episódios de violência e até mesmo surtos psicóticos. Ó, a gente está começando a complicar. Para quem faz uso crônico disso daqui, a pressão arterial pode se desregular, HDL diminui e LDL aumenta. Isso aqui é bom ou ruim, gente? Diminuir HDL e aumentar LDL. É péssimo, né? A longo prazo, esse LDL alto pode gerar aterosclerose, especialmente com HDL baixo. Distúrbios de coagulação pode ter também? Pode. Assim como o estrogênio aumenta a coagulação na mulher, a testosterona aumenta a coagulação no homem. Ele pode ter trombos, formação de trombos, infartos de tecidos por conta do uso disso aqui. Comum? Não é comum, mas pode acontecer. O dano maior... Ah, outra coisa que não está aqui, que eu falei na atrofia testicular. Esse excesso de hormônio masculino, além dos efeitos psíquicos negativos, essa atrofia testicular também pode provocar no homem impotência. E aí, ou ele não consegue ter uma ereção, ou ele vai ter uma ereção que ele não consegue manter por muito tempo. Ou ele vai tentar ejacular e não consegue. Ele não consegue ter o orgasmo. Então, são 3 problemas diferentes que um homem pode experimentar. Ou ele não tem ereção de jeito nenhum, ou ele tem a ereção, mas não sustenta, ou ele não consegue ejacular. Além desses distúrbios sexuais, ele também pode ter calvície. Tá? O excesso de testosterona no couro cabeludo derruba o cabelo no homem, na mulher também. Então, mais um problema. Então, muitos usuários desses medicamentos aqui, derivados de testosterona e 17-alquilado, eles acabam calvos, ou com o cabelo bem rarefeito, ou com as entradas bem maiores que o normal, porque se expuseram a isso. E por fim, gente, o mais perigoso dos efeitos dessa terapêutica é as doenças hepáticas. Esses medicamentos, eles podem ser tóxicos para o fígado, especialmente esses aqui, tá? Os mais potentes. Os derivados da testosterona são bem menos tóxicos para o fígado do que esses aqui, ó, que são os mais potentes, que são os modificados, nandrolona e oxandrolona. Esses aqui, eles são bastante tóxicos para o fígado, podendo, inclusive, gerar insuficiência hepática, falência hepática e câncer hepático. Falência e insuficiência hepática pode demandar até mesmo um transplante. O câncer hepático vai demandar um tratamento, né? Porque é uma neoplasia. Então, tem muitos casos, quer dizer, tem muitos contras no uso crônico de testosterona ou derivados de testosterona, 17-alquilado, buscando efeitos anabólicos. Significa que é proibido usar para efeitos anabólicos? Não. Não. Você pode usar testosterona para fins anabólicos. Por exemplo, um homem que está entrando na andropausa. Homem também tem essa fase da vida que os níveis de testosterona baixam muito. E aí ele vai ter um quadro semelhante ao da mulher. Pode ficar com fadiga, pode ter uma perda de tônus muscular, uma perda da libido. E aí ele vai e usa testosterona para repor os níveis, para tentar manter um tônus muscular, ou seja, para se manter com um corpo mais jovem, mais disposto, manter a sua libido. Então, esse homem ali na andropausa, ou depois dos 40 anos, que começa a cair os níveis de testosterona, ele pode optar por fazer o uso de testosterona para manter os níveis adequados.
Aí usar a testosterona unicamente com finalidade anabólica. Pode também? Pode também. Então você vai lá, faz o exame. A testosterona está baixa? Não. E aí, ainda assim, o prescritor passa para você níveis mais altos de testosterona, para aumentar a sua performance atlética. Então, a única finalidade nesse caso, se você não é um atleta profissional, a única finalidade, se for um atleta profissional, é crime, né? Pode ser banido do esporte. Se você não for, a sua única finalidade pode ser ou ganhar desempenho atlético, mesmo não sendo um atleta profissional, você quer ser mais forte, mais rápido, ou pode ser por puramente fins estéticos. Você quer ter aquele corpo definido lá que eu mostrei há pouco para vocês. Pode também? Pode também. Quais são as questões que devem ser levantadas aqui? Risco-benefício. Então, o homem tem que saber o pacote que ele está comprando, que junto com a busca daquele corpo perfeito, vem isso aqui tudo. Qual que é o grande problema? Se as pessoas fizessem um único ciclo com esses hormônios sintéticos, privilegiassem o uso da testosterona em detrimento desses daqui que são tóxicos para o fígado, um único ciclo, acompanhado por profissionais da saúde, doses baixas, muito esforço, né, de atividade física, não seria esse problema. Nós não veríamos esse quadro todo de reações adversas. O que acontece na prática? Vamos supor que o nosso Gabriel aí decide virar um marombeiro. Ele vai fazer uso disso aqui uma vez e vai conquistar aquele corpo definido que eu acabei de mostrar para vocês. Gente, aquilo ali se mantém, uma vez conquistado, você acha que aquilo ali se mantém facilmente ou vai exigir um imenso esforço em termos de hábitos de vida para se manter isso aqui, ó. Cadê aquele anterior da foto? Aqui. Esse corpo, gente, ele vai demandar uma mudança radical de estilo de vida. Que a maioria das pessoas não consegue se manter. Não consegue manter. E outra coisa, depois que atinge esse corpo aqui, qualquer coisa diferente disso é gordo para essa pessoa. Se todas essas divisões aqui não estiverem nítidas desse jeito, se isso aqui não estiver nítido como está aqui, é gordo. Essa pessoa começa a acreditar que qualquer coisa diferente daquilo ali é gordo. O que vai acontecer com esse indivíduo? Para ele manter aquilo ali, ele vai ficar refém do uso dessas substâncias. Por isso que elas provocam dependência física e psíquica. Então ele vai se expor a isso anualmente. Tem indivíduos que chegam a ciclar todos os anos e tem pessoas que ciclar é fazer o uso disso daqui durante um determinado período. Tem gente que faz isso mais de uma vez por ano. Ou seja, ele passa a usar hormônios de forma praticamente crônica. Poderíamos chamar de forma crônica, anualmente. Gente, nesse indivíduo, esse pacote inteiro aqui pode aparecer. E é o que a gente chama de beleza fake. Na aparência, a gente está vendo alguém que parece ser um sinônimo de saúde. Né? Uma pessoa que parece que está transpirando saúde e bem-estar. Isso vale tanto para um homem quanto para uma mulher. Na prática, o indivíduo está formando ateromas, porque o LDL dele está lá nas alturas. É uma pessoa com diversos transtornos de humor provocados pelo uso crônico dessas substâncias. Agressividade, se você investigar a fundo, você descobre casos de agressividade. Você conversar um pouquinho com essas pessoas, você descobre que faz uso de medicação para dormir, faz uso de antidepressivo, de ansiolítico, ou seja, os transtornos de humor e do medo estão presentes. Os distúrbios de coagulação e hepáticos são os mais graves, então a gente vai vê-los acontecer naquele indivíduo que faz os ciclos por muito tempo, com doses altas, sem acompanhamento médico.
A acne vai estar presente, a hiperplasia da próstata, a atrofia genital, a perda de cabelo. Você vai acabar vendo essa pessoa indo lá atrás de fazer um implante, ou usando outros medicamentos para tentar amenizar essas reações adversas. Então, o uso disso daqui constante é um grande problema de saúde. Pode trazer diversos problemas de saúde. Pode prejudicar um relacionamento, um casamento, pode te envolver em problemas criminais por conta do aumento da agressividade, que em alguns homens é muito intenso. Uma vez vi um relato de uma pessoa que fez uso, de um homem que fez uso, e falou que, tipo, ele mesmo tomou a decisão de encerrar porque não se reconhecia. Então, não vai acontecer em todos, lembra que isso aqui sempre não é uma chave. Se eu começo a tomar hoje, Gabriel, Danilo, Renato, então, cada um de nós pode ter um perfil disso daqui. Uns mais intensos, outros menos. Um de nós pode ter um câncer hepático e morrer, os outros podem não ter dano hepático nenhum. Professor, já vi uma reportagem onde falava que um cara, ele, se eu não me engano, ele era fisiculturista, alguma coisa do tipo assim, ele era bem marombado. Aí ele agrediu a esposa e você acha que ele jogou ela de um prédio e tal. Aí na reportagem fala que um dos indícios para mostrar que ela sofria já a violência doméstica é que ele fazia o uso da testosterona. Esse uso que o senhor falou, né? Que, tipo assim, com mais frequência. Aí foi uma das coisas que incriminaram ele pela agressividade. O problema das pessoas é que elas entram nessa história achando que vão conquistar aquele corpo. E uma vez conquistado, está resolvido o problema. Depois que elas conquistam aquele corpo, que é dificílimo, porque só o hormônio não resolve, precisa de muito treino, muita dedicação, cuidado com dieta, um monte de coisa. Depois que elas conquistam, elas percebem que manter aquilo ali é extremamente difícil. Exige uma rotina de exercícios físicos intensos, exige um cuidado com a dieta muito castrador, aquela pessoa que está todo mundo ali, vamos tomar uma cervejinha? Não. Vamos comer? Não. Ele tem toda uma regra a ser seguida. O que acontece? Na prática, ninguém consegue. Muito pouca gente consegue fazer isso por muito tempo. A pessoa acaba desleixando. E aí, quando ele desleixa, que eu falei para vocês, qualquer coisa fora daquilo ali depois fica sendo gordo. Aí ele volta a fazer uso, para voltar para aquele corpo. Aí ele desleixa de novo, ele faz isso outra vez. Então, ao invés de fazer uma coisa esporádica, ele começa a ciclar uma vez, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. E nisso, quanto mais ciclos ele faz, quanto mais ele expõe essas substâncias, maiores as chances de uma neoplasia hepática ou de um infarto do miocárdio, que são as consequências mais graves. Ou maiores as chances de um surto de agressividade e psicose. Então, os 3 maiores riscos aqui são o cardiovascular, os surtos de agressividade e os distúrbios hepáticos. Tudo isso precisa ser pensado, tanto para o homem quanto para a mulher que decide fazer uso disso. É tentador, buscar aquele corpo, mas tem que lembrar que naquele corpo também há uma prisão, há um comprometimento. Se a pessoa fizer essa mudança de estilo de vida, de hábito de vida, e conseguir manter isso depois, aí talvez ela não precise ficar ciclando constantemente. Mas uma boa parte dos usuários vão ciclar constantemente e vão se expor a todos esses riscos aqui. Quanto mais ciclos, mais exposição, mais reações adversas. Então, quando você vê essas propagandas que eu tinha chamado a atenção de vocês, normalmente elas destacam esse corpo, né? Mas não informam, junto aqui, desse pacote, todos os problemas que esse indivíduo vai ter. Então, olha aqui, ó. Testosterona baixa, tudo de ruim, ó. Cansaço, falta de foco, mau humor, fadiga, perda de músculo, aumento de gordura, diminuição da libido, falta de motivação. Testosterona lá em cima, melhora a memória, o humor, a disposição. Ó, olha nenhum, porque você vai ter um surto psicótico, você pode ter um distúrbio do humor, uma depressão, uma ansiedade. Proteção cardiovascular, aumento da libido. Pode aumentar? Pode, mas ele não fala que você não consegue manter uma ereção, ou que você não consegue ejacular.
Redução da gordura? Sim, mas e o dano hepático que ele esqueceu de comentar? Aumento de massa muscular? Fato. Proteção cardíaca? Coisa nenhuma. Ossos mais fortes? Sim, ossos bem mais fortes. Mas cadê o que uma... Cadê a pele cheia de espinhas? Ele não está comentando. Então, as propagandas são todas feitas para induzir ao erro. E, para piorar, para finalizar, muitos dos usuários dessas substâncias fazem uso de substâncias obtidas no mercado negro. Ou seja, eu compro ali numa academia, ou de qualquer outra forma, um medicamento contrabandeado. Normalmente tem um rótulo, mas aquilo ali tudo é falso. Se você pesquisar naquele rótulo a indústria, ela não existe. O local onde está falando que foi fabricado, não existe aquela fábrica lá. Aquele nome de marca, aquela marca, tudo aquilo ali é falso. Outro dia eu vi um produto desse com um rótulo de uma marca de suplementos. Uma marca muito famosa de suplementos. E aí a pessoa me falou, sabe que eu sou farmacêutico, me perguntou, posso tomar? É da fulana. Falou lá a marca de suplementos. Eu falei, não, isso aí é contrabando. Isso aí é produto falsificado. Como aqui a marca? Eu falei, não, essa marca é de suplementos, ela não produz medicamento. É uma marca de suplemento alimentar, ela produz proteína, glutamina, ela produz suplementos. BCA, ela não produz medicamento, não é uma indústria farmacêutica. Alguém produziu, se foi produzido num outro lugar, e está sendo embalado com a marca dessa indústria de suplementos, que é muito conhecida, para você achar que é verdadeiro, mas isso aí é produto falso. E aí, gente, o que tem nesses produtos falsos? Normalmente, produtos veterinários. Hormônios para desenvolvimento veterinário. Diluídos, né? Claro que se você injetar a dose de um cavalo numa pessoa, você vai matar a pessoa, mas diluído. E muitas vezes com problemas de microbiológicos, problemas de segurança gravíssimos. Então, assim, para piorar tudo, que já era perigoso, a pessoa ainda agrava fazendo uso de produtos obtidos de forma ilegal. E é muito fácil, viu? Há todo um mercado negro milionário que movimenta milhões aí de venda de anabolizantes falsificados. Alega que trouxe dos Estados Unidos, alega que trouxe, tudo mentira, tá? Produto falsificado, não sabe Deus onde foi produzido. Para finalizar, gente, e aí tem como fazer do jeito certo, professor? Tem. Ciclo esporádico, com acompanhamento médico, dosagens baixas, produtos manipulados em farmácias de manipulação de confiança. Aí sim, dá para fazer do jeito certo. Mas não... Agora, o uso constante, mesmo com acompanhamento médico, não é recomendado, porque vai te expor a um risco aumentado. Uso esporádico, sim, para ganho de performance, efeito anabólico, ok, mas com acompanhamento médico, com atenção às reações adversas, caso elas apareçam de forma muito intensa, suspende o ciclo, tá? Mas existe toda uma indústria aí hoje fomentando o uso de anabolizantes. Existe até uma nova especialidade médica, cada vez ganha mais popularidade, onde as pessoas vão basicamente para receber uma prescrição de anabolizante, de hormônios derivados de testosterona com função anabolizante, ou seja, efeito anabólico. Por fim, gente, vocês vão ver muito pessoal que usa testosterona tomando finasterida. E aí vocês vão pesquisar para que a finasterida, a finasterida faz, vocês vão descobrir que ela inibe a redutase, ou seja, finasterida não deixa a testosterona virar a sua forma ativa. Não deixa a testosterona virar a dihidrotestosterona, porque ela inibe a enzima que faz isso. Então, finasterida é um inibidor da 5-alfa-redutase. Fala, professor, não entendi nada. O cara está tomando testosterona para ela ser convertida na forma ativa e ele ficar fortão. Por que diabos ele vai tomar um inibidor dessa conversão? Fez algum sentido para vocês? Ó, o cara está tomando testosterona, então você imagina, ele quer que a testosterona seja convertida na forma ativa
Para ele ficar mais musculoso, mais forte, mais hemácia, ele quer isso. Tá, gente, ele quer isso nesses tecidos. O problema é que quando a testosterona faz essa conversão no couro cabeludo, o excesso de hidrotestosterona no couro cabeludo derruba o cabelo. Ele quer ficar fortão? Quer, mas ele quer ficar careca? Não. Então ele vai usar a finasterida para tentar diminuir no couro cabeludo a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. No couro cabeludo ele não quer. Eu vou deixar ele careca. Mas ele quer que ela continue acontecendo nos músculos, nos ossos, no tecido sanguíneo? Quer. Aqui ele quer. Outro lugar onde a testosterona em excesso faz mal é na próstata, porque a próstata aumenta de tamanho. Inclusive, ela obstrui a uretra. E aí ele não consegue urinar. Vai urinar e só fica caindo gotinhas de urina. Aquela vontade imensa de urinar e só gotejando. Porque a próstata cresceu. Então, para evitar que a testosterona seja transformada em testosterona ativa na próstata e faça a próstata crescer, ele também vai usar essa finasterida para tentar evitar isso. Atrapalha os efeitos da testosterona nos outros tecidos? Claro que sim. Que atrapalha aqui no couro cabeludo e na próstata, atrapalha no resto também. Mas é uma forma dele evitar essa perda de cabelo e o crescimento da próstata, porque isso ele não quer. Tá? Então são dois problemas adicionais a todos esses outros aqui. Finasterida não vai evitar agressividade, aumento de LDL, de coagulação, nada disso. Ela só consegue evitar a perda de cabelo, especialmente quando ela é usada de forma tópica, e a hiperplasia da próstata, o crescimento indesejado da próstata nesse homem. Com tudo isso, eu queria mostrar para vocês que tanto uma mulher que decide usar anticoncepcional, hormônio feminino, estrogênio e progesterona, ou que ela quer usar isso ou para não ter filhos, para não ovular, ou como terapia de reposição hormonal lá na menopausa. Eu queria que vocês entendessem que tem vantagens, tem, mas também tem riscos. E o custo-benefício precisa ser avaliado, precisa ser tomada a menor dose, pelo menor tempo possível. No caso por exemplo, para finalizar, né, nossas conclusões, uma mulher, diante dessa informação, que usando isso aqui, ela pode estar se expondo a um risco aumentado de câncer de útero, de trombose, ela pode tomar a decisão por não fazer uso disso aqui como terapia contraceptiva. Aí ela vai usar o quê? Ela pode optar por usar camisinha nas relações sexuais dela. Eu não quero ter filho, eu vou usar camisinha. Eu, mulher, não vou me expor a esse tratamento. Pode me oferecer riscos de saúde tão graves. Então, pronto. Ou ela pode optar para falar, não, eu vou usar camisinha e, eventualmente, se a camisinha estourar, qualquer coisa, eu uso apenas a pílula emergencial, a dose de ataque de progestina, levonorgestrel, para evitar a ovulação. Embora não seja 100% efetiva, né? Lembra, se tiver ovulado, não resolve nada, é tomar o levonorgestrel. Então, a mulher, ela pode, ciente disso, ela pode optar, quero ou não quero? A mulher na menopausa, quero terapia de reposição hormonal? Ou eu vou tratar só os sintomas? Só a osteoporose, eu trato só a depressão, a dor de cabeça? Então, é importante essa informação de que há eficácia? Há. Contraceptiva total, 99,9% de eficácia. Trata os sintomas da menopausa? Total também, mas há riscos. Esse risco a mulher quer comprar? É o caso do rapaz que vai procurar vocês, e vocês vão ter essa procura, porque isso aqui é muito intenso nos homens. E mais recentemente, né, isso era uma coisa só masculina, tá, gente? Isso era uma busca do homem por esse corpo musculoso. Mais recentemente, houve uma mudança aí, né, nos conceitos de beleza e de corpo feminino. E aí houve agora as mulheres também são um grande público que procura o uso do hormônio masculino. Até um tempo atrás não era. Então, para vocês que vão se formar da agora para frente, vocês vão lidar tanto com homens quanto com mulheres, buscando os androgênios com finalidades anabólicas, ganho de massa muscular, ganhar aquele corpão perfeito lá. Não são atletas, não estão buscando desempenho atlético, estão buscando
uma mudança física com finalidades estéticas, né, meramente estéticas. Para essa pessoa, você tem que dar todo esse conjunto de informações para que ela saiba como fazer do jeito certo, quando estiver fazendo errado, os riscos que ela está correndo. E você, farmacêutico, não pode ser conivente com isso aqui não, tá? Se a pessoa estiver fazendo de forma errada, farmacêutico diz não. Tá? Se você sabe que é errado, por exemplo, uma coisa que vocês nunca devem fazer, tá, gente? Um colega de vocês, isso vai acontecer com vocês depois de formar. Um colega de vocês adquire um medicamento desses que eu acabei de citar, que é muito comum no mercado negro, um produto sem procedência. No Brasil, para vocês terem uma ideia, não é permitido vender nandrolona e oxandrolona. Não existe esses medicamentos em farmácias. A única forma de você adquirir isso aqui é com uma prescrição manipulada, numa farmácia de manipulação. A testosterona sintética ainda existe. Deposteron, Durateston são testosteronas sintéticas. Esses ainda existem em drogarias. Esses dois aqui só manipulados. Os demais anabolizantes, nem permitidos no Brasil, são. Ao fazer uso disso daqui, por exemplo, um colega seu compra algum desses produtos aqui, por exemplo, nandrolona ou oxandrolona. Você viu isso aqui na forma de uma ampola, frasco ampola, é contrabando. Porque no Brasil não existe esses produtos na forma industrial. Só existe o pó que a farmácia de manipulação compra, manipula a cápsula e te vende. Tá? Então, se você aqui num formato injetável, comprimido, vendido numa embalagem qualquer, isso é contrabando. Se alguém está com, por exemplo, uma ampola, tem um que é muito usado, que é proibido no Brasil, chama estanozolol. Um estanozolol é um dos derivados da testosterona, mas isso é proibido. Eu nem pus na aula para vocês porque é proibido. E fala para você aplica para mim? Que é farmacêutico, só conheço você aplica para mim? Gente, a resposta é não, viu? Não aplica. Por quê? É um produto de procedência duvidosa, você não sabe o que tem ali dentro, se é nandrolona mesmo, se é oxandrolona mesmo, se é algum hormônio veterinário. Essa pessoa pode ter uma reação alérgica, esse produto pode estar contaminado. Deixa eu mostrar para vocês, ver se aparece aqui. Crose, aplicação de oxandrolona. Vamos ver se aparece. Ó, muitas pessoas aplicam. Se nessa aplicação, ver se aparece alguma, se nesse lugar que ele está aplicando aqui, ó, esse produto que ele obteve está com uma contaminação microbiológica, aqui no braço dele forma um abscesso. E pode necrosar. Precisar fazer uma cirurgia e retirar uma parte aqui desse tecido. Se foi você que aplicou, você está enrolado. Tá? Então, o farmacêutico não aplica produto de origem duvidosa. Ah, não, mas é meu marido, é minha esposa. O farmacêutico não aplica. Se comprou o trem no mercado, ele já fala, você vai, quem te vendeu vai te aplicar. Então, você mesmo aplica. O farmacêutico não aplica. Se a pessoa morre, vão vir em cima de você que aplicou. Como é que você aplica em uma pessoa algo que você não sabe nem o que tem ali dentro? Então, ó, nandrolona e oxandrolona, a nandrolona já existiu no Brasil, tá? Chamava Decadurabolin. Foi retirado do mercado. Oxandrolona e nandrolona hoje em dia é só manipular. Os ésteres de testosterona, vocês ainda vão achar, por exemplo, ó, não é decadrona, gente, é duratestosterona. Aqui, ó. Durateston é famoso. São vários ésteres de testosterona. Propionato, fempropionato, isocaproato e decanoato. Então, essa é a Durateston. E belezinha, fórmula injetável, ok, tudo ok. Porque é um produto farmacológico. Permitido no Brasil. Viu oxandrolona, nandrolona nesse formato aqui, é produto contrabandeado. Tá? Não existe no Brasil esses dois produtos só manipulados. Ou qualquer outro, tá? Tem, ver se eu consigo achar aqui.
a lista de anabolizantes para vocês verem que tem vários que não existem no Brasil, não são legais no Brasil. Aqui pequeno. Aqui, ó. Clostebol, cloroxomesterona, boldenona, bolasterona, androstanolona, drostanolona, Fala o nome desses 6 aí. estanazolol, deidroclormetiltestosterona, toma, etilestrenol, fluoximesterona, olha o tanto de trem que tem. Muitos desses aqui são de origem animal. No Brasil, você pode usar a nandrolona e a oxandrolona manipulados e a própria testosterona sintética, que são os ésteres, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ó, tem um mundo de substância que essas outras todas são adquiridas ó, trembolona, o pessoal adora essa trembolona aqui também. Então tem muitas formas de se obter essa anabolização aí com produtos proibidos no Brasil. E aí, uma vez farmacêuticos, passem longe disso. O comércio dessas substâncias também é considerado tráfico de drogas, viu? Então, crime inafiançável. Então, muito cuidado quando estiverem envolvidos com esse tipo de situação. Dúvida, gente, sobre os androgênios, os masculinizantes? Não? Oi, professor, Oi.